Um morador de rua, chamado Chris Newman, viu uma mãe aflita para levar a filha ao hospital e pagou o táxi dela com os últimos $10 que ele tinha. Ele ficou sem ter o que comer, mas sua ação salvou a menina. Pouco tempo depois, a mulher o reencontrou e mudou a vida dele completamente. Chris Newman era um homem comum. Concluiu os estudos na universidade e foi empregado em uma empresa de contabilidade. Era funcionário de um escritório em um prédio no centro e recebia um salário compatível com a função. Ele se dava bem com os colegas e era visto como um cara decente e gentil. Ele chegava todos os dias na mesma hora e fazia seu trabalho bem feito. Chris não tinha conflitos com seus superiores e, quando era preciso, ficava até mais tarde depois do trabalho se não terminasse seus afazeres a tempo. Tinha chances de crescer na empresa, mas por algum motivo isso estava demorando muito para acontecer. Chris tinha uma família e sua esposa e filha de 10 anos eram sua principal motivação para continuar insistindo em seu emprego naquela empresa. Mas mesmo que suas ambições ainda não tivessem se concretizado, ele não podia reclamar da vida. Tudo corria muito bem e em paz. As férias escolares de sua filha estavam se aproximando e, por coincidência, as de sua esposa também. Como o chefe de Chris havia prometido recompensá-lo por seu duro trabalho nos últimos anos, as duas estavam na expectativa de que parte das férias dele seriam liberadas no mesmo período, para que a família pudesse fazer sua primeira viagem juntos. Já tinham inclusive definido o destino, as praias do México. Mas, quando Chris foi chamado até a sala de seu superior, lhe foi dito que seu pedido havia sido negado. Chris insistiu dizendo que precisava apenas de uma semana, mas seu chefe foi irredutível. Pense na promoção que você pode ter em breve, disse o gerente do departamento. Ao chegar em casa com a notícia, a decepção de sua esposa e filha eram evidentes. Aquilo mexeu com Chris e ele insistiu que elas não desfizessem os planos por causa dele. Vocês dois estão planejando e vendo fotos dos lugares há muito tempo para desistirem da viagem agora. Por favor, vão e aproveitem muito por mim. Prometo que no ano que vem faremos nossa primeira viagem juntos. Demorou uns dias até sua esposa ser convencida daquela ideia, se empolgar novamente com a viagem e começar a fazer as malas. Chris não sabia, mas ele nunca seria capaz de cumprir sua promessa de um dia viajarem juntos. O avião que saiu de Chicago em direção a Cancún nunca chegou ao seu destino. Uma falha mecânica obrigou o piloto a tentar um pouso forçado no mar, mas a manobra foi mal sucedida e o impacto da aeronave levou ele próprio a óbito junto a todos os passageiros e tripulantes do voo, incluindo a esposa de Chris e sua filha. O mundo que Chris Newman conhecia se acabou de uma hora para outra. A angústia que se abateu sobre ele era sem precedentes. Nem mesmo a morte de seus pais tinha sido tão amarga. A culpa por não estar ao lado delas no avião e junto delas, onde quer que elas estivessem agora, o assolava. Chris nunca foi um homem de beber, mas percebeu que só conseguia anestesiar seu sofrimento com a ajuda das garrafas de seu pequeno bar em casa, antes usado apenas em datas comemorativas. Quando a notícia do acidente rodou o escritório em que Chris trabalhava, seu chefe foi até sua casa. O executivo disse que lamentava muito o ocorrido e ofereceu a ele um mês de férias para que Chris colocasse a cabeça no lugar e conseguisse voltar com todo o gás depois. Ao ouvir a oferta, Chris trocou o estado de letargia pelo de fúria e agarrou o chefe pelo colarinho. Eu pedi adiantamento de uma semana de férias para viajar com minha família e você negou, me tirando o direito de estar dignamente enterrado ao lado delas agora, seu porco. Agora some da minha frente antes que eu faça uma besteira. O gerente deixou a casa assustado, enquanto Chris se servia de mais uma dose generosa de uísque. Daquele dia em diante, Chris não pisou mais no escritório. Ele simplesmente não tinha mais disposição para nada. Se tocavam a campainha, ele não ia ver quem era. Não atendia o celular, não se levantava para fazer a barba, tomar banho e nem saía para comprar comida. E assim o tempo passou e ele deixou até de pagar as contas. A luz foi cortada e as dívidas se amontoavam em forma de cartas. Entre essas cartas estavam as ordens de despejo, pois o aluguel não foi mais pago. Quando autoridades vieram colocá-lo no olho da rua, ele simplesmente obedeceu à ordem. Ficou vendo sua casa ser despenada da calçada, mas ele não se importava com mais nada. Estava anestesiado. Os vizinhos assistiam a cena com pena daquele homem. Perdeu a família e agora jogava no lixo o resto da vida que tinha. Sem um teto para chamar de seu, Chris Newman passou a conviver com a insegurança das ruas a partir daquele momento. No dia seguinte, já pôde ser visto perambulando pelas ruas da cidade. Logo descobriu que poderia dormir em um albergue da prefeitura todas as noites, dividindo o quarto com outros 4 desafortunados como ele. Mas durante o dia, estava por conta própria. 8 meses se passaram deteriorando suas roupas e fazendo com que ele parecesse uma pessoa bem mais velha e perdida na vida. Às vezes ele via um carro de polícia cruzar seu caminho e pensava quanto tempo mais demoraria para aqueles policiais acharem seu corpo jogado em uma vala. Eram pensamentos sombrios, mas havia ainda um resto de humanidade e fé adormecidos dentro dele. Só
precisavam do estímulo certo para vir à tona, e foi o que aconteceu no dia seguinte. O sol estava alto no céu e Chris não tinha comido nada desde um sanduíche no dia anterior. Sua ideia era almoçar e comprar alguns mantimentos com os últimos $10 que ele tinha no bolso. No meio do caminho, beirando uma avenida cheia de carros, ele avistou uma mulher e uma garotinha. Elas estavam abaixadas na calçada e aparentemente a menina passava mal. Sozinhas ali, a mãe estava amedrontada. Chris deixou sua fome de lado e foi até a mulher. Quando viu aquele estranho se aproximando, a mãe se assustou e segurou a filha com firmeza. Mas antes que ela entendesse tudo errado, Chris disse que não queria fazer mal nenhum e que não era perigoso, só queria saber se precisavam de alguma ajuda. A mãe percebeu que apesar da barba e cabelos mal cuidados, o homem falava com confiança e era articulado, diferente da maioria dos homens de rua que ela havia visto. Além disso, seus olhos eram carinhosos e brilhantes. Não demonstrava ter bebido ou estar sob influência de nenhuma droga. O nome delas eram Jane e Kim. Elas tinham acabado de almoçar e estavam a caminho de casa, mas algo tinha feito a menina passar muito mal. Ela chorava e vomitava. O problema é que Jane tinha perdido sua carteira e chave do carro. Ela não sabia se tinha sido um descuido seu ou se foi furtada enquanto comiam. Agora, ela queria apenas chegar até um hospital o mais rápido possível, mas não sabia como. Vendo a situação da menina, Chris não pensou duas vezes. Um táxi vinha de longe e ele fez um sinal para que parasse. Ao se aproximar e ver o estado de Chris, um sem-teto, o motorista acelerou e passou direto, como se ele nem existisse. Nesse momento, Kim se abaixou para vomitar mais uma vez na calçada e, para desespero de sua mãe, a menina parecia estar com falta de ar. Chris avistou um segundo táxi vindo na avenida e acenou novamente, dessa vez balançando na mão a única nota de $10 que ele tinha. Quando o motorista já ia acelerando para evitá-lo, Chris se jogou na frente do carro. O motorista freou a seco e diminuiu bastante a velocidade, mas não conseguiu evitar o choque com Chris, que foi arremessado no chão. Chris se levantou rapidamente e entregou a nota de $10 para o motorista, que parecia confuso e assustado. Meu amigo, por favor, leve essa menina para o hospital mais próximo. Depressa! Jane pegou sua filha no colo e correu para dentro do carro. O motorista saiu em disparada, deixando Chris para trás. Só nesse momento, Chris percebeu que sua perna estava ferida e ele não conseguia apoiá-la no chão sem sentir dor. Mancando, o homem decidiu voltar em direção ao albergue da prefeitura para fazer um curativo. 2 dias depois, Jane retornou à mesma avenida onde tinha conhecido o homem e ficou esperando, mas não o encontrou. Nos dias seguintes, ela tentou achá-lo em outras partes da cidade. Perguntava às pessoas que encontrava na rua e aos comerciantes. Só no 7º dia de busca é que entrou em uma padaria e o atendente disse que conhecia Chris, pois ele passava por ali de vez em quando para pegar sobras do dia. Com a indicação do rapaz, Jane conseguiu encontrá-lo. O homem reconheceu a mulher que havia corrido em direção ao hospital com a filha e arregalou os olhos. Imediatamente, ele se apresentou e perguntou como a menina estava. Jane ficou surpresa. O homem parecia de fato se importar com a filha dela e Jane agradeceu. Quando chegamos ao hospital, ela estava com dificuldades para respirar e seu quadro era grave. Os médicos fizeram todos os exames nela, mas demoraram a ter um diagnóstico preciso. Por fim, eles encontraram uma substância tóxica na corrente sanguínea dela, o que levou a um quadro de envenenamento. Por fim, a mulher explicou que a suspeita da equipe médica é de que o prato que ela havia comido horas antes em um restaurante estava contaminado com algum produto de limpeza altamente tóxico. Eu pensei que ia perder a minha filha, mas graças a você, ela foi atendida a tempo e está fora de perigo agora. Muito obrigada. Chris ficou aliviado e feliz em saber que a menina estava bem e disse que era isso que importava. Eu só fiz o que qualquer um em minha situação faria, ele pontuou. Jane tirou da bolsa $10 e estendeu ao homem, mas Chris recusou receber. Ela então disse que estava apenas devolvendo o que era dele e dava para notar que sua situação era bastante dura. Chris não conseguiu rebater o argumento. De fato, qualquer dinheiro que tivesse faria diferença para ele. Então ele aceitou. Quando Chris achou que a conversa terminaria ali, a mulher perguntou: me desculpe se estou sendo invasiva, mas o que é essa pequena tatuagem de borboleta no seu braço? A pergunta pegou Chris de surpresa e ele sentiu sua espinha gelar. Ao notar a hesitação do homem, Jane pediu desculpas e disse para ele esquecer aquela pergunta. Eu fiz para minha filha. Chris respondeu de repente. Ela amava borboletas e insistiu tanto para fazer que um dia eu simplesmente fiz. Quando cheguei em casa e vi a felicidade dela por algo tão simples, me arrependi de não ter feito antes. Jane sentiu que aquele parecia ser um assunto delicado, mas pensou que se soubesse mais detalhes sobre aquele homem, talvez pudesse ajudá-lo de alguma forma. Então ela insistiu. Chris, você é um homem eloquente e visivelmente estudado. Morar nas ruas parece ser mais uma opção sua do que uma necessidade. O que te levou a isso? O homem congelou. Pela primeira vez desde que foi parar nas ruas, alguém lhe perguntava sobre o trauma que foi o divisor de águas em sua vida. Pensou em virar as costas e se livrar daquela situação, mas no fundo Chris sentia que precisava falar. Aquilo estava há tempo demais entalado dentro dele. E foi assim que o sem-teto contou tudo o que tinha
tinha acontecido nos últimos meses, desde o planejamento da viagem com as filhas até o terrível acidente de avião e o seu despejo de casa, e pontuou que uma de suas maiores dores era ter se entregado ao luto e à depressão, e assim nunca conseguiu homenagear de forma digna a mulher e a filha mortas. Tenho certeza que, de onde estiverem, elas não têm nenhum orgulho de mim agora. Quem teria? Olha o que eu me tornei, disse ele, enxugando as lágrimas que escorriam pelo rosto. Jane também chorava. Ela via muita sinceridade e bondade em Chris. Abriu uma bolsa que trazia com ela e mostrou ao homem. Estava cheia de roupas simples, mas novas, e vinham junto de um convite. Ela queria que o homem que arriscou a própria vida para salvar a de sua filha tivesse pelo menos uma noite de conforto, dormindo em um quarto de hóspedes de sua casa. Lá ele poderia tomar um banho quente, jantar e dormir em segurança. Chris agradeceu o convite, mas recusou educadamente. Jane respondeu então que ele precisaria explicar pessoalmente aquela recusa a quem de fato fez o convite, sua filha Kim, que fez ela prometer que não voltaria para casa sem encontrá-lo. Chris sorriu timidamente. Sem alternativa, ele concordou. Quando o táxi finalmente parou na porta da casa de Jane, Chris não conseguiu acreditar em seus olhos. Era a maior mansão que ele já tinha visto. Ele já tinha frequentado casas de pessoas ricas por conta de seu trabalho, mas aquilo era outro nível. O quarto de hóspedes que Jane havia mencionado era na verdade uma casa completa de 2 quartos anexada à mansão. Chris tomou um longo banho, lavou os cabelos sem pressa e fez a barba. Vestiu as roupas novas trazidas por Jane e quando se olhou no espelho, reconheceu o homem que havia desaparecido 8 meses atrás. Isso fez ele se lembrar de como era sua vida antes da tragédia e antes de desistir de tudo. Quando saiu do quarto, deu de cara com Kim. Sem rodeios, a menina o agradeceu e entregou a ele um desenho feito por ela à mão, onde se via um homem e a palavra herói escrita ao lado dele. Chris tentou segurar as lágrimas, mas ficar próximo de uma criança novamente o desestabilizou. Ele então abraçou a menina e ela se despediu, dizendo que precisava ir dormir. Então, Chris e Jane se sentaram para jantar. A mesa era farta, mas sem exageros. Chris se lembrou que a última vez que se sentou à mesa e fez uma refeição de verdade foi na companhia de sua esposa e filha. Enquanto comiam, Jane disse que havia pensado sobre a conversa que eles tiveram e disse que queria ajudar o homem a construir um memorial no cemitério em homenagem à sua família. Eu tenho o profissional perfeito para isso, Chris. Ele me ajudou com os de meu marido e pode construir algo respeitoso e honroso, digno de sua história com elas. Chris ficou um pouco encabulado. Já estava vestido com as roupas que ela tinha dado e agora comia de sua comida. Ele organizou os pensamentos e explicou que tinha dificuldades em aceitar favores, mas por sua filha e esposa, ele deixaria o orgulho de lado e ficaria feliz com aquilo. Isso é o que elas sempre mereceram, ele completou, selando aquele acordo. A partir do dia seguinte, o arquiteto começou a trabalhar no projeto do memorial da família de Chris. Como se uma coisa estivesse conectada à outra, um pequeno desejo de transformação pessoal despertou em Chris Newman. Jane percebeu isso e o ajudou com os primeiros passos. Para começar, sugeriu que ele não passasse apenas uma noite ali, mas que morasse em sua casa de hóspedes até que fosse capaz de pagar seu próprio aluguel. Aquilo teve um efeito saudável no psicológico de Chris, fazendo com que ele se sentisse obrigado a recobrar a vontade de viver e caminhar com as próprias pernas. Durante esse tempo, ele e Jane estreitaram a relação como amigos. Com a proximidade, Jane pôde ver que Chris tinha de fato habilidades profissionais sólidas. Então, ela contou que administrava a empresa de seu falecido marido e ofereceu a Chris um trabalho de poucas horas diárias, que ele poderia realizar do computador da casa de hóspedes. O salário não seria alto, mas se ele provasse seu valor e se sentisse pronto para atuar novamente em um escritório, a carga de trabalho seria estendida, assim como o salário. 3 semanas depois, Chris pisou em um escritório pela primeira vez, depois de ter morado nas ruas por 8 meses. Mesmo de terno, ele ainda sentia como se estivesse usando roupas furadas e todos ali estivessem o julgando. Não foi fácil, mas aquilo era minúsculo perto do que ele havia passado. Era uma questão de tempo para ele provar a si mesmo e a sua família que tinha forças para continuar escalando o buraco em que ele se meteu. Por 2 semanas, o homem voltou a trabalhar em um escritório e rapidamente sentiu a satisfação de trabalhar na área profissional em que tinha se formado. A princípio, Chris achou que era apenas uma forma de Jane fazê-lo recuperar o ritmo da vida, mas assim que se sentiu pronto para enviar currículos de novo, a amiga o deteve, dizendo que tinha uma surpresa para ele. Imediatamente, o homem reagiu dizendo que não poderia aceitar mais nenhum presente dela depois de tudo o que ela estava fazendo por ele. Jane se corrige e diz que não é uma surpresa, mas uma proposta. Chris, você quer trabalhar para mim? Você já está se dando muito bem na empresa e é o mesmo cargo que você já tinha em seu antigo trabalho. Chris não responde na hora. Primeiro, ele imagina que, com o salário, poderá alugar uma kitnet para ele próprio e assim voltar a ser independente. Vou sair das ruas e retomar a vida de uma vez por todas. Você vai ver, disse ele confiante. Então, você aceita?
aceita? Jane insistiu. Sim, chefe, ele responde, com um sorriso que há muito tempo não brotava em seu rosto. Quando a obra do memorial ficou pronta, Chris Newman estava renovado diante daquela singela e honrosa obra. Em silêncio profundo, ele e Jane prestaram homenagem à memória da esposa e da filha que partiram dessa vida. Você enfrentou o maior desafio que uma pessoa pode ter e está saindo dele vitorioso. Onde quer que estejam, tenho certeza que elas têm orgulho de você. Quem não teria? Olha o que você se tornou, meu amigo, disse Jane. Chris esboçou um sorriso em agradecimento e deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez, não chorava por raiva ou desespero, mas sim por saudade. Enquanto observava a foto de sua filha e esposa no memorial, uma borboleta sobrevoou o local e, como se fosse a coisa mais natural do mundo, pousou em uma das mãos de Chris. Naquele momento, ele pôde sentir novamente algo que havia esquecido, uma pequena faísca de gratidão. E aquilo era só o recomeço de sua vida. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. E esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.